é que você está, meu amigo, minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa semana nós vamos estudar sobre a vida de um apóstolo muito interessante da Palavra de Deus, chamado Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento muito explosivo, ele tinha uma característica muito particular. É lógico que Pedro jamais seria escolhido para integrar um grupo como aquele grupo que foi feito por Jesus, de 12 discípulos, por qualquer líder religioso ou até mesmo empresarial nos dias de hoje. Não tinha características para que ele fosse integrar um grupo e trabalhar em equipe, sobretudo. Pedro, ele era muito controverso, ele tinha temperamento forte, era muito explosivo e tudo isso foi utilizado, inclusive, para pregar o Evangelho. Então, nessa semana, nós vamos estudar sobre a vida de Pedro. E tem um texto bíblico muito importante que Pedro coloca aqui, em Atos capítulo 10, versos 34 e 35, que diz assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Havia, na época de Pedro, um grande problema sobre a questão daqueles que são judeus, e aí eles advogavam ter o privilégio de ser chamados filhos de Deus, porque pertenciam à religião que eles entendiam ser a verdadeira, e aqueles que agora estavam seguindo a Jesus, ou aqueles ainda que não aceitavam a religião judaica, que eram os gentios. Então, se você não era judeu, você não era do povo de Deus, você não era filho de Deus, por assim dizer. Essa era a ideia que corria nos dias daquela época. Lógico que quando você pensa esse tipo de coisa, você fica um pouco assustado. Como é que pode? Só porque você não é judeu, você não tem a oportunidade de pertencer ao povo de Deus? Era mais ou menos isso que acontecia, e por mais absurdo que essa ideia possa parecer, era assim que acontecia. Lógico que é bem verdade que muitos movimentos religiosos hoje têm um pouco desse pensamento, né? Dessa filosofia, há um pouco desse pensamento. Se você não pertence àquela igreja, você não é filho de Deus. E eu queria abrir um parênteses aqui para algumas coisas que seriam importantes nós pensarmos. Existem alguns momentos que nós vivemos profundas crises. E nesses momentos de crise, às vezes nós queremos ficar um pouco sozinhos. E as pessoas começam, às vezes, a criticar as outras porque elas deixam de frequentar com a mesma assiduidade a igreja. E que a assiduidade, no final das contas, significa você estar junto de Cristo ou não. Só pense numa coisa. Quando os líderes religiosos que estão na Bíblia passaram por crises, eles não foram para a igreja, eles foram para o deserto. Não estou dizendo para você não procurar a igreja, estou dizendo para você procurar Cristo. Às vezes estar com Cristo é melhor do que estar dentro da igreja. Não estou criticando a igreja é importante, mas estou querendo limitar algumas coisas e, sobretudo, dizer que na ótica de Pedro, todas as pessoas são aceitas por Cristo. Eu vou ficando por aqui, vamos debater bastante coisa essa semana sobre isso. Nos falamos amanhã, um grande abraço.